Annyeonghaseyo, Giminam-yeyo. Meu nome é Guilherme e hoje a gente vai continuar analisando e finalizar a parte de mérito ou sorte. Esforço ou sorte? Mérito, esforço ou sorte? O que faz as pessoas passarem numa prova de seleção, numa seletiva? A gente já fez uma certa análise, tá? E eu vou dar um runtime run all aqui. A gente vai ver que do jeito que eu deixei o código da última vez, tem dois errinhos se a gente roda em algo zerado. E o primeiro erro tá nessa célula aqui, daqui a pouquinho ele vai chegar, ó. ToNumeric as-type. O ToNumeric com coerce, ele transforma os valores inválidos em not a number. Not a number é um valor válido em ponto flutuante, mas não em inteiro. Então na hora que eu faço o as-type int, dá caca. Então o que eu quero fazer aqui é um dados candidatos é igual a o as-type int do próprio dados candidatos. Então depois de dropar os not a number que eu vou querer fazer isso. E a mesma coisa para as vagas. Então as vagas eu só vou transformar em numeric. E se tiver algum valor inválido, eu deixo not a number e depois eu arranco fora esses not a numbers, tá? É uma forma de fazer runtime run after. Vamos ver lá. Então vai rodar esse. Roda o próximo e aqui o outro erro, que é um erro de variável global, era fator sorte, tá? Runtime run after, vamos ver agora a partir daqui. Maravilha, fator sorte. Então a gente teve lá que 18, quase 17,2% das pessoas precisaram de sorte para passar. Isso significa que 17,2% das pessoas tiveram azar e não passaram, né? Não tiveram sorte suficiente para passar, infelizmente. Isso porque a gente está falando de sorte, sem contar a questão de desigualdades, etc. E aqui, o que eu queria fazer? Eu te deixar duas tarefas pra gente. Uma era, o PDF original, ele trazia o número de vagas e inscritos, mas eu falei, olha, tem um outro PDF que traz também a segunda fase, o número de convocados para a segunda fase. Vamos pegar de novo aqui medicina, ó. Onde está a medicina aqui? Medicina estava na segunda página aqui, né? Medicina. Então, 122 vagas, 15 mil pessoas inscritas. E dessas 15 mil pessoas inscritas, né, tinha candidatos por vaga, entre outras coisas. E aqui eu acho que são os tipos de pessoas que entraram por diversas formas, tem diversas formas de você entrar na USP, tá? Então aqui são as formas, né, vagas AC, vagas EP, vagas PPI. Vagas AC, EP e PPI. FUVEST, né? Então aqui, ó, aqui são vagas para escola pública, que é o EP, né? Cadê? Aqui, AC. São ampla concorrência, ou seja, qualquer aluno que tenha feito a prova do Enem tem L1 ali, agora eles mudaram, então agora é esse outro, né? Antes era esse daqui, né? Integralmente escola pública, é EP, ampla concorrência, que era AP, PPI, preto pardo indígena, autodeclarado, certo? Então quer dizer, eles tentam corrigir ou ajudar, né, desfazer a desigualdade, a grande desigualdade da educação que aparece no Enem, quando a gente analisa os dados do Enem, muito nítido, através das cotas aqui. E então ele separa aqui nesse PDF as vagas por esse tipo, tudo bem? Por cada uma das concorrências. E o que mais que a gente tem então? Eu estou analisando as vagas gerais, você poderia analisar só as vagas de ampla concorrência, que é a vaga C, e ver o que acontece. 93 vagas, 1.165 pessoas, e ver se essa é diferente, o quanto a sorte afeta ou não afeta esse outro grupo, tá? O de ampla concorrência, seja lá qual for o grupo. Mas não é isso que eu estou interessado, não é. O que eu estou interessado, lembra, o da desigualdade tem muita análise já mostrando esses resultados, essas dificuldades, esses problemas, né? O que eu queria ver aqui era a questão da pergunta clássica, a frase, né, que aparece que mérito basta se esforçar, né? E a gente já viu que só nisso daqui, com 5% de sorte, não basta se esforçar. A gente precisa se esforçar sim, mas a gente precisa ter sorte ou outra pessoa ter azar ou algo do gênero, infelizmente, quando os dados podem ser descritos com aquela normal que eu utilizei. Super parênteses aí, né? Mas esse outro aqui, ó, ele dá a nota de corte. A nota de corte é quando a pessoa é convocada para a segunda fase. Então, se a gente procurar medicina, vamos ver aqui, ó, medicina, opa, achei medicina aqui, 500 medicina. Separou aqui pelas vagas, tá, ó, 67, 33, 22, a soma disso dá 122, joinha. O número de inscritos estão aqui, então aqui a gente tem o número de vagas e o número de inscritos, que nem aqui, ó, 122 e o número de inscritos. Só que aqui ele vai dar para a gente também, ó, o número de pessoas que não vieram, 835, tá? Lembrando aqui já pode ser o fator sorte barra azar, né? É sorte para quem veio, azar para quem não veio. Quantas pessoas foram convocadas para a segunda fase? E isso é muito importante, 303 pessoas foram convocadas para a segunda fase. Por quê? Porque é uma segunda chance para sorte ou azar te ajudar ou te atrapalhar. Aí você fala, mas se eu tive sorte na primeira, provavelmente eu vou ter azar na segunda. Nada a ver, né? Nada a ver. Não existe aquela história do Chaves, de quando a gente era criança, de tipo, 90, se cai um avião a cada 100 mil,
agora que 99.999 voos aconteceram, eu não vou pegar o próximo voo. Não tem nada a ver isso, não é assim que funciona. Estatística não é assim, certo? Joga o dado aí 5 vezes, dá 5 resultados, o próximo resultado não vai ser o outro resultado. Não tem nada a ver isso. Então o que eu quero fazer? Eu tenho que simular aqui a sorte ou o azar de novo, porque tem gente que vai ter sorte e sortona, azar e azarzão, azar e sortona, sortona e azar, ou azarzão e nem vai para a segunda fase, e por aí vai, certo? Então a gente tem que filtrar 303 pessoas, tá vendo? 303 pessoas a gente tem que pegar. Só que esse PDF aqui é muito mais chato de parciar e eu pessoalmente não vou parciá-lo. Fica o desafio para quem quiser, né? Parciar esse PDF. No meu caso, ao invés de... vou jogar isso aqui para baixo, que a gente vai fazer daqui a pouco. Ao invés de parcial, eu simplesmente vou pegar os dados, tá? Eu tenho os dados aqui que para a segunda fase, né? Quantos que foram os convocados? 303, não era? Opa, vamos lá no outro. 303, em algum lugar eu tinha medicina. 303 de ampla concorrência, tem que somar com os outros porque eu tô fazendo uma média geral. Lembrar disso, tá? 303 mais 141 mais 88. Então aqui seriam as vagas da segunda fase, certo? Vagas, ou desculpa, corte, né? Quantos que são no corte para a segunda fase? Corte segunda fase, vocês lembram dos números? Eu já esqueci, 303, 141 e 88. Tá certo, então esse é um número de pessoas de corte para a segunda vaga. O que eu vou querer fazer agora? Vou dar uma simulação inteira, tá? Então eu vou chamar aqui um de simulação inteira. O que a simulação inteira recebe? O número de candidatos, o número de corte da segunda fase, tá? E o número de vagas. Tem que receber também o fator sorte, né? O fator sorte. E aí a gente toca aqui o que a gente tem que tocar. O que é o tocar? É a simulação inteira. A gente recebeu todos esses parâmetros, eu vou criar isso aqui numa nova célula, né? A gente tem os outros já, o vagas e as outras coisas, né? A gente tem de lá de cima, ó. Quando a gente gerou as distribuições. Ó, a gente gerou o próprio esforço e a gente gerou o outro, lembra? Então o que eu vou fazer? Vou gerar. Então vou colocar aqui, ó, próprio esforço gera 70-10 o número de candidatos. E a sorte, lembra da sorte? É uma outra gera sorte, ó, porque é uniforme, né? Uma distribuição uniforme. Então gera sorte. Então a gente tem o esforço, a gente tem a sorte. O que a gente faz com o esforço e com a sorte? Dá uma olhada. A gente gera o data frame dos candidatos, que é essa função aqui, certo? Ó, com o próprio esforço, com a sorte, com as vagas, a gente gera isso daqui. Então beleza, ó. Gerei os gerais, né, os candidatos gerais ordenados, o esforço e pelo esforço sorte. A gente tem as três coisas da fase 1. Essas três coisas aqui são da fase 1. Então isso daqui é da fase 1, fase 1, fase 1, certo? É da primeira prova. Esses três resultados. Só consertar aqui a coisa, ó, próprio esforço eu chamei de candidatos, então é próprio esforço. Não, tava certo, isso aqui é o número de candidatos. Opa, Lele. Só para deixar claro, ó, é um int, isso daqui, tudo bem? Corte segunda fase é um int. Número de vagas é um int. Fator de sorte é um float, tá? Só para ficar claro o que é o que aqui, para eu não me confundir. Então, isso aqui é a tipagem, né? O type hint do Python. Então, eu gerei os candidatos, eu tenho aqui as minhas listas e as minhas ordenações, e eu tenho quem vai para a próxima fase. Quem vai para a próxima fase agora, o que eu quero fazer? Eu quero... Calma aí, aqui eu gerei o DF, certo? Lembra de gerar DF? Olha como é que ele funciona. Vou dar um copy e vamos gerar a segunda fase. Então, para a segunda fase, o que a gente vai ter? Vamos para pensar. O que a gente tem que ter? Aí é o ponto, ó. Para gerar a segunda fase, a gente vai precisar da nota das pessoas só do próprio esforço, a sorte dessas pessoas e quantas pessoas. Opa, Guilherme, mas calma lá, ó. Tem um monte de coisa errada aqui, ó. Esse 0,05 deveria ser o fator sorte. Então, fator sorte. Fator sorte. Aliás, da onde a gente tirou, provavelmente eu errei em não deixar fator sorte. Vamos ver lá. PD data frame, candidatos gerais, cadê o fator sorte aqui? Ah não, deixei, eu usei aqui o fator sorte, beleza, gera DF. Aqui que eu esqueci, né? Ah não, aqui era fixo, tava certo. Então, beleza. Só que aqui, ó, na primeira fase, qual que é o número de vagas da primeira fase? É o corte para a segunda fase, tudo bem? Esse é o corte. Então aqui eu peguei as 400 pessoas, sei lá, 303 mais 141 mais 88. Então aqui eu peguei essas pessoas. Aí agora dessas pessoas aqui, eu quero selecionar as próximas, tudo bem? Então dessas pessoas eu quero selecionar as próximas. Então vamos parar para pensar com muita calma. Esse daqui trouxe essas pessoas, certo? Candidatos gerais fase 1, quem foi selecionado e quem foi selecionado com sorte. Isso daqui é o índice. Lembra que isso daqui é o índice dessas pessoas, né? A gente colocou ali, ó, é o índice dessas pessoas, é o identificador delas, o identificador delas. Então o que eu vou querer fazer? Então pensa que se
a gente fez da forma só pelo mérito e esforço, seriam essas pessoas. Então as pessoas que eu selecionaria seria o candidatos gerais fase 1, né? São essas pessoas aqui, candidatos gerais fase 1. Aliás, vamos dar um display só para a gente ver quem seria e aí a gente já corrige. Vamos lá, ó, simulação inteira. Candidatos, corte, segunda fase, vagas e 0.05, né, que é o que eu estou utilizando. Corte segunda fase, corte segunda, faltou rodar, rodei, tá lá. Então ele trouxe pra gente, ó, as 15 mil pessoas, né, ordenadas pelo próprio esforço. Esse é o candidato gerais fase 1. E a gente quer só as que tem esse identificador aqui. Então o que a gente pode pegar? A gente pode pegar essas pessoas aqui que já estão ordenadas e que eu nem ligo, na verdade, elas já estarem ordenadas, e eu dou um set index. E o index é o identificador, tá? Eu podia fazer uma query também. Não vou fazer query, não. Vou pelo índice, que é comum também fazer isso. Só deixar o display para a gente ver qual que é o resultado. Então, por enquanto, ó. Então, o identificador aqui tá como o ID, certo? O identificador. Beleza. Então, agora, na verdade, então esse daqui é o resultado, fase 1, geral, né? Geral é esse. Só que eu vou pegar esse resultado, fase 1 geral, e vou localizar os selecionados do esforço da fase 1. Essas são as pessoas que passaram na primeira fase, tudo bem? Aí você fala, Guilherme, tudo bem, mas se pelo mérito essas são as pessoas que passaram na primeira fase, essa na verdade são o próprio esforço da pessoa, e você selecionou 500 pessoas e agora você tem que selecionar 100, né? Então o resultado, essas daqui são as pessoas da primeira fase. Quem vai passar na segunda fase, se é pelo mérito e pelo esforço, são as 100. Então se na primeira fase eu seleciono 500 e na segunda fase eu seleciono só 100 e eu conseguisse maravilhosamente só analisar o mérito e o esforço da pessoa, né, nem estou entrando em outras questões, é a mesma coisa que eu selecionar as 100 primeiras. Eu não preciso selecionar as 300 e depois as 100, certo? Então o que eu preciso aqui, na verdade, né, as pessoas que passariam por todas as fases, então não é o resultado, ou desculpa, selecionadas esforço final, né? O final seria quem? Seria essas pessoas aqui, ó, selecionadas esforço fase 1, só que só as vagas, só essas pessoas, certo? Então eu posso dar um display só para a gente ter certeza que a gente selecionou o número de pessoas que a gente deveria selecionar, que são 122 pessoas. Então isso daqui é realmente o resultado da segunda fase, se a gente conseguisse só ir pelo mérito e esforço. Maravilha, seria isso, né? Só pelo esforço, tá? Seja lá o que for. Tem muitos problemas aí, tanto na palavra mérito quanto na palavra esforço. Quem tem mais tempo para se esforçar e quem tem menos tempo para se esforçar? Como é que você resolve isso? Super desafio. Vamos lá. Qual é o próximo? O próximo beleza, mas tem as pessoas que a gente selecionou aqui, ó, esforço sorte. Então algumas pessoas, essas linhas aqui, né, se a gente der um display, são as pessoas que foram selecionadas pelo esforço e sorte. São essas, sei lá, 532 pessoas. Essas são as pessoas que vão para a segunda fase de esforço e sorte, certo? São essas pessoas aqui que vão para a segunda fase. Então essa daqui são os candidatos e candidatas, né? As pessoas candidatas da fase 2, tudo bem? Então essas são essas pessoas candidatas da fase 2. Vou até mudar aqui e deixar dessa forma, beleza. Então esses daqui são as pessoas que são candidatas da fase 2 e dessas pessoas eu tenho que rodar o algoritmo de novo. Eu tenho que pegar o próprio esforço delas, a sorte delas e calcular tudo, legal? Só que eu tenho que tomar um cuidado agora, porque ó, repara, algumas coisas são fáceis de fazer. Gera DF, quem é o próprio esforço? O próprio esforço é isso aqui, ó, candidatos fase 2, próprio esforço, né? Essa coluna aqui, maravilha. O sorte é o candidatos fase 2, sorte. Maravilha. Vagas é o número de vagas. Fator sorte é o mesmo fator sorte. Só que calma aí, Guilherme. Vamos lá no Gera DF Candidatos? Ó, o Gera DF Candidatos, o que ele faz? Primeira coisa, ele pega só esses dois valores e ele cria um novo identificador. Tá vendo que ele cria um novo identificador aqui pra gente e coloca aqui no identificador? Então a gente tem que parar pra pensar, poxa, talvez o identificador já exista. Se o identificador já existe, eu não posso recriar, eu não posso pegar a pessoa que era número 15 e dar o número 0 pra ela agora. Ela era a pessoa 15. Eu tenho que continuar com o número 15 pra aquela pessoa, pra poder comparar se ela foi pra final ou não, né? Se ela passou ou não. Então eu vou ter que de alguma maneira aqui também receber um identificador, por padrão é vazio, tá? E aí a gente faz um if identificador not
Então, se ele não foi definido, a gente define, tá? Então, se não tem identificador ainda, a gente define identificador. Então, ó, rodando, lembra? O resultado é aquele, 17.21. Agora, dessa forma aqui, o que eu vou fazer, eu vou passar aqui o nosso identificador, que é o index aqui, ó. É o index desse cara, tá vendo? Esse index aqui. Repara que ele não é 0, 1, 2, 3, 4, né? Porque tem o sorte e o azar. Então, o identificador dele é o candidatos fase 2 identificador. Legal? E aí a gente devolveu então os candidatos gerais da fase 2, os selecionados de esforço da fase 2, selecionados de esforço sorte fase 2. Só que para pensar, a gente só está interessado agora em esforço com sorte, porque só esforço, de novo, esforço é uma palavra muito ruim, né? Porque tem diferenças. A gente já pegou aqui essas pessoas. Essas são as pessoas baseadas somente em esforço, mérito, blá blá blá, seja lá o que for. E aqui são as pessoas com esforço sorte. Então eu não estou interessado nesse valor, não estou interessado nesse valor. O que eu estou interessado é num display lane desse daqui, que deveria ser 122 pessoas também, certo? Vamos ver se eu acertei, né? Identificador está errado, vamos ver qual que é o nome do negócio. Identificador. Ah, é o índice. Ei, Guilherme, a gente setou como index, né? É o ponto index. Vamos ver. Tarará, ambíguos. Ah, não pode usar o ponto if not, porque o not com uma lista não é bem definida, tá? Então, if... Ai, como é que era mesmo esse if aqui? Tem um if bonito, deixa eu roubar aqui na minha colinha para ver se... Is known, if is known, tá? Esse aqui acho que funciona. Vamos tentar rodar assim. 122. Então agora eu tenho as 122 pessoas que eu teria selecionado e as 122 pessoas que eu selecionei, já que coloquei sorte. O que a gente precisa calcular? Aquela mescla, né? Calcular a mescla é essa função aqui, ó. Vamos extrair essa função? Def calcula resultado. Ele vai ter um conjunto 1 e um conjunto 2, tá? Então eu vou dar um end aqui, assim, vou dar um tab nisso tudo. A primeira vez eu vou chamar esse calcula resultado com esses dois valores aqui, pá. Só a gente tem que tomar cuidado, porque aqui ele está usando variáveis globais, tá vendo? Candidato, vagas, candidato, vagas, é candidato e vagas? Acho que é só candidato e vagas. Então eu vou colocar aqui candidatos, vagas, e aí eu vou passar candidatos e vagas, e eu acho que é isso. Vamos ver aqui, nesse aqui, beleza. E aí agora o que a gente quer fazer é chamar essa função, opa, aqui eu errei, né? Conjunto 1 e conjunto 2. Né? Agora foi vagas menos comum, beleza. Então, na simulação inteira, quando a gente termina de simular, eu poderia simplesmente imprimir o calcular resultados e ver o que acontece. Name conjunto 1 não existe, porque aqui não é conjunto 1, aqui é o seleciona esforço final e aqui é o sorte fase 2. Vamos ver? Então, com 15 mil candidatos, que é o que a gente tinha, 122 pessoas candidatas, 122 vagas, somente 97. Quer dizer, piorou. Piorou, óbvio, porque teve mais sorte e azar influenciando. E a gente já sabia que a sorte influenciava. Então, quer dizer, só tinha que piorar. Me parece lógico, tá? Talvez eu esteja falando bobagem, talvez não seja lógico, não. Lógico que eu não digo que seja bom senso. Não é bom senso, mas pareça fazer sentido, tá? Mas me parece que é uma implicação matemática, sim. Me parece, tá? Então, essa é a sacada, olha, deu esse número. O que eu vou fazer nessa função aqui, eu vou retornar esse número. Eu vou retornar esse 20% aí. Então, calma aí. Então, nessa função aqui, eu vou dar um end, return, proporção e esforço de sorte. Tudo bem? Então, aqui eu vou colocar um if debug bem simples. O debug, por padrão, é verdadeiro. True. Rodei, ele imprimiu. Aqui no nosso caso, a gente vai rodar return isso daqui. Só para a gente ter esse número, assim a gente vai ter um número final aí, ó, 23. Esses displays aqui a gente não precisa, né? Porque estão ok, display. E a gente tem uma simulação inteira. Mas lembra que eu tinha falado? O outro desafio, rodar N vezes, para ter certeza que o problema não estava, né? O problema continua lá, é 17% sempre, tudo bem? É 17, é 22, seja lá o quanto for, essa porcentagem. Como é que a gente faz isso? A gente quer rodar isso aqui várias vezes. Tem várias maneiras de fazer isso. Eu vou fazer uma aqui que é usar o TQDM. From TQDM, import TQDM. É um for que eu vou usar, tá? Mas na prática, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um for e in range 1000, então eu vou rodar 1000 vezes. Só que para ter uma barra de progresso, eu vou usar o TQDM. O TQDM adiciona uma barra de progresso pra gente. Então para cada um desses, eu vou calcular o simula, né? Eu vou calcular a simulação inteira, tá? Então a simulação inteira para cada um desses, tá?
Parapapá. Então, para cada um desses, 1000 vezes eu vou calcular a simulação inteira. Mas eu não estou interessado só na simulação inteira, certo? Eu estou interessado em ver mais ou menos esses valores, certo? Então, esses daí são o quê? São os valores, né? Aqui são as porcentagem de esforço e sorte, né? Que precisou de sorte. Porcentagem precisou de sorte. É isso daqui. O que a gente pode fazer no final é de calcular a média. Qual que é a média disso daí? A gente calcula a média, np.min, numpy.min. Eu vou colocar aqui um debug igual a false, só para que a gente não imprima essa mensagem aqui 1000 vezes. Vou rodar, e é claro, isso demora um pouquinho, ó, tá rodando as 1000 vezes, e a gente vai ver se a média vai estar próxima também desses, agora, 29%. Vamos ver. Como são 1000 vezes, vai convergir aí para algum número, tá? Vamos descobrir quanto que é esse número. 23%, tudo bem? Então ele convergiu aí para 23%. Então realmente, às vezes estava dando 29, às vezes 22, ia depender do seed, mas agora foi para o 23. A gente pode até fazer um gráfico, né? Um SNS distplot, né? A gente pode pegar o porcentagem e plotar uma distribuição, tá vendo ó, a distribuição? Ó? Então poderia ser, mesmo com 5% de sorte, vai ter situações, vai ter provas, né, que nem esse cenário de medicina da USP, da FUVEST, de vagas gerais, trabalhando dessa forma, com a distribuição que eu dei, etc, cheio de regra. Vai ter casos em que quase 35%, quase 1 em 3 pessoas precisaram de sorte, e quase 1 em 3 pessoas por causa de azar não entraram. E vai ter casos em que bem menos, 1 em 10 quase, né? Ou aqui tá nos 8, ou 12, alguma coisa assim, parece que tem um caso aqui. Pelo menos em 1000 rodadas dessa prova, tudo bem? Em 1000 rodadas dessa prova, cuja população se comporta de acordo com a normal que eu coloquei, etc. Então aqui eu tô hackeando as estatísticas, né? O Hacker Statistics, que é o nome disso, pra gente criar essa simulação e tentar tirar alguma conclusão daqui, tá? Dá pra tirar conclusões formais por causa de análise numérica, etc. Eu não tô fazendo isso. E é claro, você poderia falar, não, Guilherme, eu queria pegar isso daqui, então jogar aqui, né, vou dar um print nisso daqui, só para a gente ver esse resultado, colocar as duas coisas juntas, porque agora se você quiser, você põe um paste aqui e boa sorte, pega outra área, escolhe outra área e calcula aqui também para outra área. Então eu vou colocar aqui um desafio, calcular para outra área, tudo bem? Então eu vou deixar aqui o desafio para vocês, que é calcular para outra área, eu vou calcular, vou dar um paste aqui, né, vou dar plt.title, medicina. Eu esqueci disso. Então eu coloquei um PLT, não sei se eu coloquei o PLT, hein? Eu acho que eu coloquei sim. E aí agora eu vou pegar uma outra área, tudo bem? Eu acho que a matemática, acho que era na computação que tinha a matemática. Computação, tá aqui. Então computação tem esse aqui, ó, que é, esse aqui é o PDF, certo? Acho que estou no PDF, isso, estou no PDF certo, né? Vagas inscritos, ausentes, convocados. Tá, vagas é 157 mais 70 mais 37, mais 107, dá 264. 264 vagas, então aqui é computação, 264 vagas, certo? Corte segunda fase, cadê computação? Corte segunda fase deu 648 mais 287 mais 149, eu não sei quanto dá isso, não, 648 mais 287 mais 149, esse é o número de vagas, corta a segunda fase, e candidatas é 2125 mais 943 mais 233. Claro, essas variáveis poderiam estar sendo utilizadas dentro das funções e dar alguma caca, vamos descobrir se eu usei variável global e vai dar alguma caca, a gente vai descobrir já já. Eu acho que lá, eu acho que é capaz, tá? Vamos ver. E aí a gente tem aí nossa distribuição, não, parece que tá ok, tá? Me parece que tá ok. Se você achar algum erro lá para mim, lá em cima nas funções, que eu usei de alguma forma as variáveis globais e não aquelas variáveis específicas, me dá um toque pra gente corrigir. Mas repara que o gráfico é diferente? Sim, faz sentido ser diferente, porque o número de pessoas e o número de vagas é diferente. Tudo bem? E o corte é tudo diferente, então o gráfico fica diferente aqui, tá? Então repara que você acaba tendo essas situações bem diferentes. E o último gráfico, o quanto essa sorte pode causar caos. Porque por enquanto a gente está usando o quê? 5%. Vamos fazer com que a sorte vai ter até 20 casinhas, até 20%, de 1 a 20% de sorte, tudo bem? Ela influencia nas notas. Vamos ver o que acontece? Então eu vou fazer aqui com um for, tá? Eu peço perdão que eu vou fazer isso com um for. Esses aqui são meus resultados. E o que eu vou fazer? Eu vou falar que o fator sorte... Eu errei alguma coisa aqui? Não sei. O fator sorte é I dividido por 100. Então é 1%, 2%, 3%, certo? Aí o que a gente faz? A gente faz exatamente esse cálculo. O cálculo da medicina. Então vamos fazer o cálculo da medicina.
Só que aqui a gente vai usar os mesmos números, porém o fator sorte. Não vai ser fixo, vai ser de 1 a 20%. A gente pode imprimir a média, né? A gente pode imprimir essa média, ou a gente pode simplesmente pegar essa média e colocar ela nos resultados. Appenda esse resultado lá, tudo bem? Então, appender esse resultado no resultados. Agora que tem todos esses resultados, o que eu faço? Eu quero plotar isso daí. Várias maneiras de plotar, tá? Eu nunca lembro o plot na unha. Eu acho que eu consigo fazer um line plot aqui, mas não lembro de cabeça, então eu roubo e faço um pandas. Um data frame com os resultados, tá? E aqui, em vez de eu colocar só esse valor, eu vou colocar um parzinho. Eu vou colocar a sorte, fator sorte e esse valor, tudo bem? 1% e o valor. Então, para esse daqui, eu vou ter duas colunas, que é fator sorte e porcentagem de pessoas que precisaram ou não tiveram sorte, né? Porque é a mesma coisa, se 20% teve sorte, 20% não teve sorte, né? Teve o azar, né? Porque a outra pessoa teve sorte, então essas tiveram o azar, algo do gênero, né? Então aqui vamos ver para medicina, vamos tirar esse plot daqui e o que eu quero fazer com esse data frame é simplesmente, esse daqui são o meu DF, eu vou chamar de DF porque vai ser só isso que a gente vai fazer, sns.lineplot, data igual a esse DF, x igual a fator sorte, talvez eu não precisasse do x do y, talvez desse para dar um PLT aí direto, kind igual a line, e o porcentagem, será que eu vou conseguir dessa maneira com esse nome toscão aqui? Sei lá, vamos ver. Ih, fiz caca aqui, porque tem algum print aí no meio do caminho, então ele tá dando um monte de print aqui, tá? Faltou um debug ou a false, faltou alguma coisa aí? O que faltou aqui? Ah, aqui é um TQDM dentro de um TQDM. Se eu estou usando um TQDM dentro de outro TQDM, eu tinha que fazer alguma coisinha. Então eu vou tirar esse TQDM de dentro daqui, ó. Assim a gente só vai ter os 20, tá? Porque senão é isso que vai acontecer, ó. Um TQDM, dois TQDM, aí ele fica doidão. Então eu vou dar um stop aqui. Tirei o TQDM de dentro e eu rodo de novo, torcendo para que agora vá. Só que agora vai demorar muito mais do que demorou antes, né? Se aquele de antes tinha demorado 9 segundos, agora vai demorar 20 vezes 9 segundos, que dá 180, que dá 3 minutos. Daqui 3 minutos a gente volta. A few moments later. E com muita sorte acabou e rodou, porque é muito comum rodar uma coisa de 4 minutos. Aqui deu 4, 5 minutos quase, tá? Eu falei 3, fiz uma conta bem meia boca. E aí você chega no final, quando chega nessas linhas aqui de baixo, tem alguma caca que não deu sorte, né? Então tá, então a maneira mais bonitinha seria eu dar um cut nisso daqui pra deixar separadinho, tá? É claro que eu não vou rodar de novo, porque senão eu vou esperar mais 5 minutinhos. Só vou imprimir aqui o gráfico, ó, maravilha, eu tenho meu gráfico de novo. E no de cima, eu acho que eu tenho aí um clique da direita, que é Clear Output, para limpar o output dessa célula. Suei agora. E aí a gente tem aqui, olha só o resultado, que maravilha, ó. Se a sorte é 0, faz sentido. A galera tá lá, funciona joinha, né? A gente conseguiu dar a nota somente pelo mérito, com todas as desigualdades que o mérito implica. E esse sorriso é de tristeza, porque as pessoas em geral esquecem disso, né? Agora, se o fator sorte é 2,5%, né? Essa legenda podia ser melhor, repara que já 10% das pessoas já foram embora. Se o fator sorte chega aqui, olha, a 20%, basicamente, mais da metade, ó, aqui já deu, né, ó. Aqui, ó, com 12% de sorte, basicamente, tá bem ruim esse gráfico, com 12% o fator sorte, basicamente, metade das pessoas só entraram por causa da sorte. E metade das pessoas que eram para entrar, não entraram por causa do azar, tá? De novo, eu acho que isso daqui serve para conscientizar a gente de duas coisas. Primeiro, fundamental a gente se esforçar, a gente ter o privilégio de ter o tempo para se dedicar. Tudo isso acaba ajudando e sendo fundamental, infelizmente, né? E esse é o sorriso de conscientizar, de a gente que acha que, não, é só se estudar. Não, não é só estudar. Você precisa também da sorte. Então você precisa daquele privilégio do tempo, que já é um privilégio, né? Você precisa ter o tempo, a dedicação, não sei o que, que já são privilégios. E precisa ter a sorte, que ela vem de diversas formas na nossa vida, né? Com o azar, seja lá o que for. Então as duas coisas são fundamentais. Então serve pra gente entender que a gente precisa se dedicar e entender que mesmo quem se dedica e que não tem a mesma oportunidade que a gente, talvez não tenha sido desmérito da pessoa não, viu? Talvez a pessoa tivesse mérito e até mais mérito do que eu para ter entrado na USP, para ter pego tal lugar no concurso coreano, seja lá o que for, tá? Porque eu tive sorte. Então é isso aí. Espero que seja também para passar essa mensagem boa aí para vocês de que a gente tem que se esforçar e fazer alguma coisa por isso. Maravilha? Anion Hip, Reseiyo.